Qual câmera, meu? A de sempre, a 1. Vamos embora. Vamos pro videozinho, então, do bronze da Rê. As mulheres aí que querem ficar com a pele hidratada e bronzeada 12 meses no ano, procurem as meninas lá do O Bronze da Rê. Sabe quem é a Rê, Márcio? Não faço a mínima ideia. A minha excelentíssima, Oh. rapaz. Patrocinando o Isso aí, programa o negócio é nosso, bem familiar mesmo, tudo hein? em casa, tô te falando, rapaz. Beleza, Bill? E o próximo é a construtora inovadora, especialista em pré-moldados de concreto. Se tu quer fazer teu prédio, tua empresa, chama os guri lá no Instagram também, construtora inovadora. Sabe de quem é a construtora, meu convidado? Não sei também. Do meu irmão aqui que tá aqui. Oh, É tudo em família tudo em mesmo, hein? mesmo, Mas dá pra ampliar esse negócio, né? Vamos ter que ampliar, né? Estamos esperando aí. Senão vai se tornar um nepotismo total, né? É verdade. Vamos lá então na 1, né, Bill? Então tá, hoje a apresentação, então, a gente está aqui com o ilustre Márcio Chagas, ex-árbitro e ativista hoje. Márcio, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter aceitado o convite. Para nós é uma honra estar aqui, que tu está aqui com a gente e aceitar a nossa conversa. De verdade, eu sei que da outra vez não deu, né? A gente acabou colocando no Instagram que tu não pôde Sim. vir, teve um Imprevisto, imprevisto lá. Mas agora conseguimos, tu tá aqui, então de verdade, obrigado. Espero que tu tenha gostado aqui do ambiente, espero que tu goste da conversa. E a primeira coisa, então, que a gente sempre faz, cara, é pedir para que o convidado se auto-apresente, né? Porque a gente conhece sempre o convidado mais superficialmente. Então a gente abre esse espaço para tu te apresentar e falar um pouco de ti aí pro pessoal. Então tá, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né? Parabenizar o espaço aqui, que me chamou muito a atenção. Sabe, um bom gosto na decoração, bom gosto em tudo, né? Os equipamentos de primeira. Quem não conhece tem que vir bater um papo com o Coutinho aqui, que o lugar é sensacional. Mas então, meu nome para quem não me conhece, é Márcio Chagas da Silva. Eu tenho 48 anos, sou professor de educação física, pai do Miguel e da Joana. Comecei filho da professora Nomar e do falecido já engenheiro Celso Pereira da Silva, mais conhecido como Buda, que foi um dirigente do futsal, né? Na realidade, futebol de salão na década de 70 e 80 no Grêmio. Cara que, né, foi conselheiro também no Grêmio na década de 80 e 90, bem conhecido para velha guarda, né? Novas gerações não chegaram a conhecê-lo, mas é um cara que era super engajado na época que o futebol de salão era muito forte em Porto Alegre e no estado, né? Infelizmente, Porto Alegre hoje a gente tem quase que nada de esporte, incentivo, né? Seja da iniciativa pública como da iniciativa privada. Então a gente precisa e muito fazer com que nossas crianças e jovens tenham essa possibilidade de se desenvolver através do esporte, e falo isso como educador, né? E remetendo a essa parte da educação física, a educação física ela esteve sempre muito vinculada comigo porque eu pratico esporte desde a minha infância, né? Eu comecei a fazer judô quando eu tinha 7 para 8 anos, não foi por uma escolha, mas sim por uma imposição do meu pai, que resolveu colocar eu e meu irmão no colégio particular, 2 meninos pretos num ambiente extremamente difícil. Então meu pai sempre disse, cara, vocês vão estudar num colégio particular, porque eu acredito que a educação vinda daqui vai possibilitar com que vocês futuramente tenham a chance de disputar, pelo menos no mercado de trabalho, melhores condições, e vai ter que ser através da educação que a gente vai ter que vencer essa barreira. Vai ser um desafio muito grande, né? Porque a gente sabe que, hegemonicamente, as escolas particulares são locais de pessoas brancas e dentro dessas pessoas, desse ambiente, existem algumas que são racistas, homofóbicas, misóginas. Não digo que todas, mas tem um grupo e eles gostam de se manifestar quando encontram pessoas pretas. E o meu pai colocou eu e meu irmão para fazer judô. Então, tipo assim, vocês vão fazer judô. Nós gostávamos de futebol, mas a gente começou a fazer judô para ter uma autodefesa e saber se defender e não precisar estar o tempo inteiro tendo que chamar o pai para ir no colégio para resolver as questões. Qual a idade, Marcelo? Eu tinha 7 anos. E meu irmão tinha 8. O meu irmão mais velho é um ano mais velho do que eu.
né? Hoje é um policial civil, é comissário de polícia. Legal. E deu continuidade também no futsal por um bom tempo. Então o esporte ele sempre teve muito vivo na minha vida, né? Fora a questão também que eu acompanhava o meu pai na época que ele era dirigente, né? Nas competições do futebol de salão. Tive a sorte de ver inúmeros craques na época do futebol de salão, auge, Barata, Morruga, Ortiz, né? Paulete, Cocão. Tipo assim, tu ia no ginásio, tu sabia que iam ter bons jogos, porque Porto Alegre respirava futebol de salão. Né? Na segunda-feira à noite, no ginásio do Rosário, eram os clássicos que aconteciam. E eu tenho muita saudade dessa época, porque, infelizmente, hoje a gente não tem mais esse incentivo, né? Tanto dos clubes, que a grande maioria faliu, né? São pouquíssimos que restam na cidade de Porto Alegre, e também não tem uma política pública que faça com que o esporte seja uma ferramenta e possibilite com que pessoas, né, as crianças principalmente, possam usufruir desse benefício que é a prática esportiva. Comecei no judô, do judô eu fui pro futebol de salão, joguei durante um tempo no Teresópolis Tênis Clube, Legal. na minha categoria fraldinha até o mirim, só que eu comecei a crescer bastante e aí eu já não tinha, eu não era um jogador veloz, não tinha muita técnica, era mais na força. E aí eu resolvi partir para um outro esporte, que é o que a gente estava conversando antes nos bastidores, que é o basquete. Legal. Que foi a modalidade que, inclusive, me proporcionou, no segundo grau, ter uma bolsa de estudo de 100% para estudar num colégio do IPA, extinto IPA, né? Instituto Porto Alegre, da Igreja Metodista, e depois ingressar na Universidade da Unicinos para cursar Educação Física, que aí entro no período da arbitragem. Mas isso a gente deixa para depois. Legal. Então o esporte, eu sou muito grato a tudo que ele me proporcionou nesses meus 48 anos. Show de bola. Ô, Márcio, eu ia te fazer uma pergunta antes, mas eu acho que eu já até sei a resposta, mas eu vou te fazer daqui um pouco para te sacanear. No meu time tu não vai saber. Por isso que eu falei do meu pai. Do meu Era essa a pergunta que eu imagino. Essa é a grande curiosidade de todo mundo. Do teu pai, eu falei, vou sacanear, né? E o pior é o seguinte, não tem quem possa provar absolutamente nada, porque eu não tenho uma foto com camiseta, e as que eu tenho com camiseta estão na casa da minha mãe. Vamos ter que trazer a tua mãe aqui pra fazer uma resenha com nós. Ô, Márcio, tu falou sobre esporte, que antigamente era diferente mesmo, né? Em Porto Alegre. Tinha a Copa Paquetá, lembra? Também, cheguei a apitar. Entendeu? Por que isso acabou, tu acha? Porque Acabou. não tem nas escolas, tinha... Tinha a Copa Paquetá, tanto a de futebol amador, assim como tinha os escolares também, né? Sim. Tinham várias copas que proporcionavam e incentivavam o esporte. Perfeito. Né? E, infelizmente, a Copa Paquetá, ela acabou, se eu não me engano, em 2004 ou 2005, né? Mas teve muitas edições. Eu comecei... Quando eu comecei na arbitragem em 1999, no ano posterior ao curso que eu fiz da federação, eu já estava apitando Copa Paquetá em Porto Alegre. Apitava a fase classificatória, não ia para a fase do mata-mata ainda, porque eu achava perigoso e não tinha estofo e preparo para fazer esse tipo de jogo, porque eram jogos bem difíceis. Sim. Mas me arrisquei apitando Copa Paquetá, que lotava, né? Pô, apitei aqui no Parcão, na Redenção do Ramiro Souto, no Araribóia, Tamandaré, né? Vários campos de várzea que são tradicionais da nossa cidade e ainda resistem, não se tornaram prédios ainda. Eu sei que tem um patrocinador da construtora, mas esses espaços do esporte têm que permanecerem para o esporte. Tem vários outros terrenos aí que podem levantar prédio, mas esses aí são histórias da nossa cidade, né? São histórias que, infelizmente, foram sendo deixadas de lado. E não tendo políticas públicas que incentivem também o esporte, infelizmente não tem como os clubes amadores bancarem e se manterem, né, competindo. E nem nas escolas, né? Antes tinha interescolar e tal. Eu cheguei a jogar, eu estudei no... Como é que é o nome da escola? Que tem técnico de contabilidade. Mesquita? Não, aqui perto da Farrapos. Dom Pedro? Irmão Pedro. Isso. Irmão Pedro. E ali eu joguei um salão de Porto Alegre, a gente ficou em segundo lugar. E tinha, uma vez por ano tinha isso, né? E movimentava todo mundo, as escolas e tudo.
isso é falta de política pública? Com certeza. Não é... Quem organizava isso? Tem ideia? Tinha uma secretaria de esportes que era muito atuante, né? Tanto do Estado como do município. Em governos anteriores, né, e começou esse desmonte, principalmente no governo do Marquesan, em Porto Alegre, na prefeitura, ele acabou com a Secretaria de Esportes. Automaticamente, ele acabou com esse incentivo que era o que motivava muitos alunos à vivência esportiva. Sim. Né? E no Estado foi se deteriorando ao longo dos anos por governos incompetentes que nunca visualizaram e não põem em pauta o esporte como algo prioritário. Sim. E foi se criando desinteresse. Foi criando desinteresse. Né? Hoje também a gente tem uma geração muito do digital, né? Faz com que também esses adolescentes não se interessem e não assumam compromissos de treinar 2, 3 vezes na escola como a gente fazia na nossa época. A educação física também já não é mais obrigatória nas escolas, o que é uma barbaridade. Então, infelizmente, a educação no Brasil inteiro, e aí especificamente aqui no Rio Grande do Sul, ela está de mal a pior, né? A desvalorização dos profissionais, o sucateamento das escolas, né? Não se tem esse incentivo nem ao docente, tu imagina ao aluno. Sim, imagina, que loucura, cara. E os CIEs que o Brizola fez nunca deram certo, eu acho. Né? No Rio de Janeiro deu nos primeiros anos, né? Não era o CIE, era o... Esqueci. Tinha um aqui no Tinha o CIEM. Isso, exatamente. Tinha um ali pertinho da Praça México. Tinha na Praça México, tinha o do 7 lá, que funcionou por um bom tempo também. Do 7, é verdade. Que foi numa tentativa do governo, se eu não me engano, do Colares, que implementou aquele calendário rotativo, né? Que tinha uma demanda muito grande de alunos na época, né? na década de 80, início dos anos 90, e não tinha como comportar todos aqueles alunos num calendário somente. E aí, ali, no meu entendimento, foi um dos grandes erros de governo que se teve, porque tinham alunos que iniciavam o ano letivo em março, outros iniciavam em abril e outros em maio. Então, era um calendário rotativo que virou meio que uma bagunça, porque imagina segurar um filho 5 meses em casa. Tu é louco, cara. É difícil. Né? De janeiro, fevereiro, março, abril, para começar a aula em maio. Não tem como. Alguns se desinteressaram, teve uma evasão escolar muito grande nessa época. E a grande problemática do nosso país é que, cara, normalmente quem estuda em colégio público são pessoas pobres, né? Sim. Se tu não vai estudar, tu vai trabalhar. Aí no momento que tu for trabalhar, tu não vai voltar a estudar. Acabou. É verdade. Ô, cara, tu sabe que eu vou te dizer uma coisa. Eu joguei muita bola, Márcio. Ah, é? Joguei muita bola. Salão, então, eu joguei muito mesmo. Na época do escolar mesmo? Na época do escolar, eu joguei na PUC, depois quando eu estava estudando, fizeram um torneio entre as faculdades e tal, mas meu time era muito ruim, cara. O cara sempre... Jogava por qual faculdade? Pela PUC. Pela PUC mesmo? Pela PUC, aham. E aí a gente foi mal porque meu time não era muito bom, mas a gente jogou contra a URGS, que tinha muito... O técnico deles era... Deixa eu ver se eu lembro o nome do cara. Era um bem famosão que tinha na época até um tênis dele. Lembra na época eu acho que a Topper fazia tênis dos caras? Mas daí de futsal. De futsal. Ah, deveria ser o Douglas. O Morruga. Morruga pode ser. Era, Morruga ou Ortiz? É um dos dois, se não me engano. Provavelmente o Morruga, então. Nós perdemos o jogo 5-2, mas eu brinquei de jogar bola aquele dia. Jogou bem? Muito bem. Mas não adiantou muito. Não adiantou, meu time era muito ruim. Eu sempre dou desculpa no time, né? Sim, né? Tiro do meu, né? Mais isso fácil. Aí, nessa hora é melhor o individual do que o coletivo. É verdade. Mas vamos lá, então. Ô, Márcio, como é que é ser xingado pelas duas torcidas, chamando de gremista ou colorado, já que tu não vai dizer, né? Eu vou te dizer, até primeiro eu quero te pedir desculpa, porque eu devo ter te xingado algumas vezes. Se tu dissesse que não, eu ia te dizer que é mentira. Tu viu que eu sou sincero, né, cara? Mas eu sempre levei numa boa, sabe, a questão do xingamento com relação a essa parte meio que cultural do futebol, né? Sim. Porque... É meio complicado dizer que é natural, naturalizar não tem como, não é. Mas é meio que já folclórico, né? Isso. O árbitro entra no estádio,
nem tá fardado ainda, mas fazer uma vistoria no gramado já tá sendo vaiado, xingado. Né? Então eu sempre levava de bom humor. Não gostava e não aceitava quando eram xingamentos direcionados. Tipo, cara, né, uma questão racial ou um xingamento desproporcional, assim, de algo que, pô, meio pessoal. Né? Aí isso eu sempre relatava em súmula, encaminhava para a federação, porque, cara, torcedor é torcedor, mas tem um certo limite também. Claro. Mas o xingamento do torcedor, assim, quando ele não extrapola, ele é aceitável. Tá. É aceitável. Sim. E por que tu escolheu ser árbitro de futebol, cara? Boa pergunta. Na época eu estava na metade do curso de Educação Física, na Unicinos. Né? Eu ainda jogava basquete pelo time da universidade. Só que eu já estava num dilema, assim, pô, vou terminar a faculdade, vou trabalhar com o quê? Né? Eu já tinha feito estágios num centro comunitário, na Vila Mapa, no SESMAPA. Tinha feito um estágio no Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Com a parte hospitalar mesmo, pegar paciente para fazer exercício físico, fazer caminhada. Tinha feito estágio em academias, tinha trabalhado num clube também, no Petrópolis Tênis Clube, que hoje é do União. Mas eu não tinha escolhido qual área realmente eu iria atuar. E aí, eu sempre gostei do futebol. Não sou um ex-jogador de futebol frustrado, assim, eu queria ter jogado futebol, não. Sempre fui muito ciente das minhas limitações e capacidades técnicas para jogar futebol. Eu gostava de jogar pelado com meus amigos, mas o meu esporte sempre principal foi o basquete. E aí eu disse, pô, como é que eu vou conseguir me inserir dentro desse contexto do futebol? É só através da arbitragem. Né? Que eu tinha alguns amigos que já apitavam, né? Tipo, diziam sobre as dificuldades, mas ao mesmo tempo também traziam uma perspectiva principalmente de uma questão financeira, né? De poder ajudar. E me ajudou muito na época da faculdade, porque final de semana eu me dedicava a ir apitar, né? Então o xerox da semana eu conseguia ter através da grana que eu ganhava nos finais de semana da arbitragem, às vezes comprar um livro dessa grana que eu também tinha através da arbitragem. Mas isso no amador ainda, Márcio? Isso no amador. No amador. E aí a coisa começou a acontecer. Eu fiz o curso em 99, na cidade de Santa Maria, no Regimento Malé. Fiz dos caras que são na minha turma, que apitam até hoje, tem o Daronco e o Jean-Pierre, que são os caras que se formaram comigo. E aí, no ano de 2000, eu passei o ano inteiro trabalhando pela federação, mas como bandeirinha. Quando eu não estava escalado, eu ia apitar amador no final de semana. Então, eu entrei num looping assim, cara, eu vou me preparar. Eu vou começar a me preparar. Porque quando a oportunidade aparecer, eu vou estar pronto. Legal. E aí, quando eu não estava escalado na federação, ou estava escalado... Bom, tem jogo da federação no sábado. No domingo eu vou apitar na várzea. Tem jogo da federação no domingo. No sábado eu apito na várzea. Durante a semana tem algum amistoso, tem algum jogo escolar. Tô com tempo, vou apitar. Porque a arbitragem ela é prática. Tem que estar praticando o tempo inteiro. Para ter ritmo, para ter segurança, para passar confiança para os atletas também que estão ali atuando. E eu sempre tive esse discernimento porque o esporte me ensinou isso também. Né? O esporte é repetição, repetição. E da repetição tu vai pegando segurança. E aí, no ano de 2001, eu fui para a minha primeira competição oficial pela Federação Gaúcha de Futebol no EFIPAN, lá em Alegrete. Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano. Fui na segunda semana, é um torneio que dura 3 semanas. Eu fui na segunda semana... E acabei ficando para a terceira, que era a semana dos jogos decisivos. E me destaquei nessa competição. Né? Cheguei a apitar a semifinal, que foi um jogo entre Boca Juniors e Defensor do Uruguai. E aí, quando eu voltei para Porto Alegre, o falecido diretor da arbitragem, José Luiz Barreto, já tinha recebido algumas informações minhas. E eu pensei, bom, agora ele vai me botar escalado. Mas não, ele me deu uma segurada. Eu achei que naquele ano eu fosse me destacar muito mais nas competições, principalmente amadoras, né? Categoria de base. Óbvio que eu não me imaginava apitar profissional no primeiro ano, mas que eu iria ter oportunidades apitando juvenil, juniores e tal, e acabei ficando só no juvenil. Virou o ano, 2002, agora eu vou. Continuei apitando só no juvenil e um Júnior C, que era uma categoria que tinham feito naquele ano. E aí eu comecei a ficar meio desgostoso com
Pô, cara, tô me preparando, pô, tenho recebido um feedback bacana das minhas arbitragens, mas a coisa não tá acontecendo na federação. E é aquilo, né? A arbitragem, tu tem que ter persistência, tu tem que ter resiliência, tu tem que acreditar que realmente a coisa vai dar certo, porque não é nada imediato. Nada imediato. Então, eu consegui ter todas essas valências, né, para esperar o meu tempo. Chegou 2003, não que eu não tivesse mais confiante, mas eu não estava tão acreditando como nos anos anteriores. Uma expectativa tão alta. Não estava tão alta. Tá. E aí as coisas aconteceram. Olha só. Aí naquele ano eu consegui apitar a final do campeonato juvenil, foi um Grenal, primeiro jogo no Beira-Rio. O time do Grêmio daquela competição, vários se tornaram atletas de ponta, como o Lucas Leiva jogou, o Cássio, goleiro. Os dois goleiros dessa categoria do Grêmio eram o Cássio e o Marcelo Groi. O Carlos Eduardo jogava nesse time também. Pô, o time do Grêmio era um baita de um time. Baita de um time mesmo. E vários se tornaram jogadores profissionais posteriormente. E ali foi onde me deu uma base muito boa para no ano de 2004 eu estrear no Campeonato Gaúcho da primeira divisão, ser indicado a árbitro revelação do campeonato. Acabei perdendo naquela indicação, eram 3 árbitros. Era eu, o Leandro Voaden e o Fabrício Corrêa. O Fabrício ganhou como árbitro revelação, mas para mim foi uma vitória, porque na realidade o único que estava apitando pela primeira vez gauchão ali era eu. Os outros já vinham apitando gauchão desde 2000. Então já tinham 4 anos de competição. O que estava realmente... A revelação Mas tudo bem. Parabéns pro Fabrício que ganhou. Foi merecido. Era um árbitro que estava super conceituado na época também. Mas ali foi assim um alento para pensar, pô, agora valeu a pena o investimento. Valeu a pena a resiliência. Valeu a pena ter acreditado que as coisas vão acontecer. No ano seguinte, 2005... eu entrei para o quadro da CBF, quadro nacional, para poder atuar nas competições de brasileiro, Copa do Brasil, né, Série A, B, C, D e campeonato também feminino. E aí a coisa começou a pegar corpo. Né? 2005 entrei para a CBF, 2006 estreiei na Série B do Campeonato Brasileiro, apitando em Santa Catarina, Avaí Sport. Depois tive algumas outras oportunidades também apitando Série B. 2008 fui eleito pela primeira vez melhor árbitro do Campeonato Gaúcho. 2009 estreiei na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, quem eu estava te falando, sim, né? Apitei meu primeiro jogo profissional foi no Barradão, Vitória e Corinthians. Tive a oportunidade de apitar um jogo do Ronaldo Nazário, que para mim foi uma consagração, né? Apitar um jogo de um jogador, por mais que estivesse em final de carreira, mas era o Ronaldo. Era o Ronaldo. Tá louco. Né? Então tinha toda aquela grandeza da partida, né? O estádio do Barradão lá lotado para assistir ele e eu ali dentro do campo correndo junto com o cara dentro do campo. Então para mim foi... Daí as coisas começaram a acontecer. 2010 entrei pro quadro de aspirante à FIFA. 2011 fui eleito de novo melhor árbitro do Campeonato Gaúcho, 2012, 2013 e 2014. Mas aí nem tudo são glórias dentro do futebol, né? Sempre fui um cara super consciente com relação à minha negritude. Isso, de certa forma, me causava alguns atritos, porque eu nunca deixava passar, principalmente piada, brincadeira, porque, para mim, todas as pessoas realmente são iguais, desde que elas se respeitem. Perfeito. Tá? Desde que elas se respeitem. No momento que não há respeito, eu também não me sinto no direito de não te respeitar. E, infelizmente, algumas questões elas começaram a acontecer no interior do estado e na Serra Gaúcha, onde eu tive muitos problemas na época que eu apitava, né? Caxias do Sul, Bento, Garibaldi, Farroupilha. Passei por 3 episódios de racismo dentro do futebol, e não foi só um. O primeiro em 2005, em Caxias do Sul, numa partida da Copa Big, que tinha na época, entre Caxias e Encantado, com o treinador do Encantado. Depois, em 2006, aqui em Porto Alegre, com o goleiro do Cruzeirinho, ali no Estrelão. Uhum. E de 2006 a 2014... que era uma técnica que eu adotei para não me indispor com torcedores. Sim. Quando eu ia apitar na Serra, eu já aquecia no vestiário sozinho para não ter que me indispor com o torcedor. Porra, tá louco. Né? Para não ficar escutando um monte de bandalheira dos caras. Só que em 2014, mesmo eu fazendo todo esse procedimento, fui apitar um jogo pelo Gauchão, né? Que as pessoas conhecem muito mais esse caso, que foi o caso em Bento Gonçalves.
Saí para começar a partida, fui xingado antes de começar o jogo, no final do primeiro tempo, antes do segundo tempo e no final da partida, né, por torcedores do Esportivo de Bento Gonçalves. Pensei que as coisas ficariam somente nos xingamentos, né, que já tinham sido pesados bastante, né, o suficiente. Mas daí quando eu fui pegar meu carro no estacionamento, que era um espaço de acesso único e exclusivo de funcionários, dirigentes e da arbitragem, eu me deparei com o meu carro com as portas amassadas a pontapés, com casca de banana sobre o capô. E quando eu fui dar a partida do veículo, o meu carro engasgou 3 vezes e caíram 2 bananas do cano de escapamento. Então ali para mim foi a gota d'água. Fiz a denúncia, sofri a represália, né, dos dirigentes da arbitragem. Né? Tipo assim, como se eu não pudesse falar sobre aquilo. Né? Tentaram de tudo que foi forma me silenciar. E aí eu senti que ali estava começando a findar minha carreira como árbitro aos 37 anos. No auge, né? Tava no auge, eu era aspirante à FIFA, já era um cara meio que... não posso dizer assim, consagrado, mas eu já tinha um nome construído dentro da arbitragem. Então eu já era muito respeitado, sim. Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também fora do estado. Mas infelizmente... Era aquele ditado, né, prevaleceu. Os incomodados que se retirem. O único incomodado na história era eu acabei fazendo a denúncia, levando adiante, e aí resolvi, junto com a minha família, encerrar minha carreira ali naquele momento. Aquele episódio foi que fez... Foi a derradeira. Capaz, cheguei a apitar até a final do campeonato daquele ano, mas ali eu vi que eu não teria... Mas já com a decisão tomada. Já com a decisão tomada. Porra, foda, né, meu? Sim. E, cara... gerou processo, deu contra o clube, sei lá, alguém tem que responder por isso, né? Bom tu tocar nesse assunto, porque muitas pessoas cobram dos negros, né? Ah, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que fazer... Fiz tudo que tu imagina. Entrei contra o clube na esfera civil, entrei contra o clube na esfera criminal. Na esfera criminal, o caso foi arquivado por falta de testemunhas. Por falta de testemunhas. Tá? E na esfera civil, depois de 5 anos, eu ganhei. Só que na primeira audiência, que é a audiência de conciliação, sim, o advogado de defesa do Esportivo de Bento Gonçalves me ofereceu uma bagatela, e ouçam bem, uma bagatela de R$5.000 parceladas em 10 vezes de 500. Ah, estão de brincadeira, né, cara? E disse ele, alto e bom som, que aquilo estava de bom tamanho. Óbvio que eu não aceitei, né? A gente levou... quando eu falo, não é porque eu me sinto na terceira pessoa, mas eu e o advogado, né, nós levamos 5 anos com essa ação, até que o juiz deu ganho de causa, e o valor indenizatório desse processo foi de R$15.000. R$15.000. Ah, então, não pagou o conserto do carro, não pagou as minhas terapias, não pagou os meus traumas, não pagou absolutamente nada do que aconteceu naquela noite. Então, infelizmente, claro que é barato e é lucrativo ser racista. Exatamente. É lucrativo. Hoje, a Conmebol, ela estabeleceu uma multa de $100.000 para os casos de racismo. Tá? Parece um valor altíssimo, né? 600 mil, né? Se a gente for analisar, 600 mil é um valor alto. Só que esse valor, ele não é repassado R$1 para a vítima. Ele só impõe a multa e ganha tudo pro cofre da própria entidade. Então as pessoas também têm que entender que virou um negócio... Fica tudo em casa. Virou um negócio... Isso aí. Chega até, eu acho que deve ter até uma torcida dentro da própria Conmebol. Pô, vamos ganhar mais $100.000 hoje. Vai ter argentino contra brasileiro. É inadmissível isso, cara. $100.000 para os próprios cofres, impostos pela entidade. Não é feito nenhum tipo de trabalho, não é repassado nenhum tipo de valor para quem faz algum trabalho de tipo, luta antirracista. Vai pra uma entidade, alguma coisa? Nada. E nem para vítima. Que loucura. Eu te comentei ali que eu sou advogado, minha formação é advocacia, né? E eu trouxe um caso aqui, cara, porque a gente ia acabar entrando para falar sobre política, racismo e tal, não tem como não, né? Eu ia até te perguntar depois
por que tu foi para política, aí tu pode me responder, mas antes eu quero trazer isso aqui para ti, que é como tu entrou nesse assunto agora de ser muito barato ser racista no Brasil, né? Eu vou te trazer aqui, eu vou te trazer 3 sentenças, cara, tá? Diferentes, para tu ter uma ideia, olha só. Teve uma escola que discriminou. Eu sou um pai hidrasto hoje atípico. Eu tenho um enteado que tem autismo, TEA, tá? Então, por isso que espectro autista. Isso, por isso que eu sempre... Agora eu também estudo um pouquinho sobre isso, tá? Então, teve uma sentença de uma escola que discriminou uma criança, um menino autista, e a sentença indenizatória foi de 120 mil, tá? Teve uma sentença trabalhista de um encarregado de uma empresa que foi racista com um trabalhador, e a sentença indenizatória pelo mesmo dano moral, 10 mil. 15 mil reais. Isso aí. E aí, cara, tem uma outra sentença de um clube aqui que eu acho um absurdo, tudo bem, que o pai era um porteiro negro, tá? Desse clube de Porto Alegre. Sim. E o pai permitiu que o filho de 10 anos entrasse no clube e fosse até a piscina. E ele teve como resposta da empresa demissão por justa causa, corroborado pela Justiça do Trabalho, que aceitou a demissão por justa causa. Por quê, Márcio? Porque os juízes são também... São racistas. Entende? São brancos e racistas. Exatamente. Eu fiquei indignado, né? Como eu sou advogado trabalhista. E vou te contar, já que tu entrou nessa história, e a questão da piscina é um lugar muito traumatizante para pessoas negras. Tá? Te digo isso por experiências, porque não foi uma só, inúmeras experiências. Eu joguei muito tempo basquete. Tá? Joguei na Sojipa. E a Sojipa, que é um clube tradicionalmente de alemães, né? A primeira pessoa negra a tomar banho de piscina na Sojipa foi um atleta chamado Jorge Teixeira, que foi para 2 Olimpíadas, a de 88 em Seul. Sim. E a de Barcelona em 92. Então, tipo assim, não tinha mais... Ele não podia tomar banho de piscina até então. Como ele foi o maior representante de atleta dentro do clube, não tinha mais como segurar o cara. Então foi ele, eu brinco, é um grande amigo que eu tenho hoje, professor de Educação Física da Unicinos. Eu sempre brinco com ele. Graças a ti, tu abriu os portões das piscinas da Sojipa pra gente poder tomar banho de piscina. Porque não fosse ele, né, eu acredito que até hoje as pessoas negras não poderiam tomar banho de piscina, tanto na Sojipa, como no União, sim, como no Leopoldina Juvenil, que são clubes de alemães, sim, né? E clubes que não permitiam, inclusive, que negros se associassem até um bom tempo atrás. Que loucura, né, cara? Eu fiquei indignado, né? Porque eu já não entenderia bem a demissão. Para deixar um filho tomar banho de piscina. Eu já não entenderia bem a demissão. Mas uma vergonha o juiz... Não, cara, né? o Tribunal do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Mas isso é uma vergonha. Cara, e isso não foi noticiado claro que não, publicamente, não. Né? Porque eles são os frequentadores. Isso. E eles não querem. Reza a lenda, eu não vou dizer o nome do clube, porque eu também não quero tomar um processo, né? Que tem um clube em Porto Alegre, né? Nos arredores aqui principalmente de um local aqui onde se fazem as manifestações aqui embaixo, aqui, né? Que nesse clube é proibido que negros se associem. Capaz, cara. Eu não vou dizer o nome, porque depois... quero ver tu provar, né? E é difícil a gente provar sempre essas questões. Mas esse clube, tradicionalmente, sempre brecou, né? Sempre barrou a entrada de pessoas negras. E isso é histórico, né? Mas a imprensa não se interessa em abordar esse tipo de assunto, né? A própria imprensa esportiva
Também quando tem algum caso para noticiar, ela se omite ou fala que são casos isolados e não são isolados, são casos recorrentes, corriqueiros e diários, mas eles sempre ficam em cima do muro porque tem medo da questão dos patrocinadores, da questão da exposição, da questão de se expor, né, da questão de se manifestar e mostrar realmente que são aliados da causa. Então fica sempre aquela questão em cima do muro, né? Deixa pra lá. Não é comigo, não vou me meter. Sim. Cara, por que então depois, né, de toda essa tua caminhada, vamos entrar então na política, né? Por que tu resolveu ir para o campo político daí? Eu ia perguntar antes de onde vinha a tua consciência social e a tua luta antirracista, porque a gente sabe que porque o racismo é estrutural, certo? Sim. E a gente sabe que tem negros que são racistas também. Reproduzem o racismo, exatamente, né? Se acham. Alguns direto até. Alguns direto e outros... eu até vou te comentar um caso aqui rapidinho que... Tu lembra daquele caso... Só fazer uma passada aqui. Tu lembra daquele caso do Carrefour que os seguranças mataram... Sim, do Beto. Isso, mataram o cara... 2020, né? Isso, agora há pouco, isso, né? aham. Teve um amigo meu que defendeu... Os seguranças? Os seguranças, e ele é preto. Foi advogado. Não, ele defendeu... A ação. A ação. Criminosa. Isso, defendeu dizendo que... Tá, se excederam um pouco, mas assim, ó, eu vou tentar... Eu até já imagino o que ele deve ter dito. Deve ter dito que o cara empurrou os seguranças e provocou aquela ação. Perfeito. Ele se enxerga corporativamente, porque ele é da área... Sim, da segurança. Da segurança, então, corporativamente ele se enxerga ali como um segurança, mas ele não se enxerga como um preto. Claro. Corporativamente. Ele veste a farda, né? Exato. A cor dele é a farda. Tu entende? Sim. Tem vários que são assim. Exato. E eu claro, eu não consegui ficar quieto, né, cara? Eu não consigo. Eu perguntei... nós temos um grupo assim, eu falei assim, pô, que legal, um alemão falando. Porque eu não tinha, cara. Pra mim é um absurdo. Não, e pra mim também é. E ali é uma situação... E a gente tem que botar na balança o seguinte, tá? Muda o personagem Beto, põe ele um alemão, saindo... Perfeito. Não aconteceu. Do Zafari, ou saindo do Nacional, ou saindo de um supermercado. Vocês acham que aquela mesma ação seria feita? Não seria. É óbvio que não. Claro que não. É óbvio que não. Porque, cara, tradicionalmente a gente sabe que... eu não tô justificando, assim, que daqui a pouco tivesse que dar paralisar o cara ali, mobilizar o cara. Ok. Isso, perfeito. Ok. Tá? Pô, o cara se excedeu, desrespeitou. Agora, os caras bateram com gosto até matar o cara. Até matar ele. Né? A maneira como o cara soqueava a cabeça do cara no chão. E pra tu matar um cara assim, o cara já não tá se mexendo, claro. E tu continua batendo. O cara já parou de se mexer, né? E tu continua batendo no cara. Porque tu vai desmaiar antes de morrer. E em momento algum, esse falecido Beto demonstrou revide, nada. O cara tava contido. Empurrou, porque não queria sair com os caras do lado, né? Tipo assim, fez uma ação. Sai fora, sai do meu lado. Né? E a partir daquilo ali desencadeou toda uma raiva, uma violência, um ódio em cima de uma pessoa, porque ela era preta, porque era um desejo daquele segurança, né? Já que eu não posso bater num branco que me esculacha quando vem aqui, me chama de tudo, e eu não posso tocar, eu vou botar minha raiva em cima desse preto aqui, porque esse preto não vai ter quem fale por ele. Só que ele deu azar, porque hoje tudo é filmado. Tudo é filmado. Tudo celular, é filmado. Né, cara? Celular, câmera, tá? A gente vive um Big Brother constante. Então, foi filmado. Imagina se aquilo ali acontecesse e não tivesse a filmagem. Ia dizer que o cara foi pra cima, isso aí. Claro. Aí não tem, né? Ia dizer que era, como é que gostam de dizer... É contada pelo vencedor. Exatamente, como gostam de dizer sempre, desacato a autoridade. Exatamente. Desacatou. Ô, Márcio, agora eu vou te fazer uma pergunta em cima desse caso ainda. Olha, cara, como o cara vai indo, né? Eu ia te perguntar por que a política, mas vai esperar um pouquinho. Vamos lá, vamos continuar aqui. A política, ela tá aqui no nosso papo. Tá aqui também, exato.
Eu acho, não sei, cara. Eu acho, quando tu olha um caso desse, de uma forma um pouquinho mais ampla, vamos tentar tirar o coração da jogada e analisar o caso mais racionalmente, tá? Me parece que há um erro quando a gente personifica no indivíduo que bateu, nos indivíduos que bateram. E aqui eu não estou dizendo que foi certo bater, entende? Porque a gente acaba isentando a empresa, que é uma grande empresa. A empresa que contrata é a grande culpada. Exato, que permite que isso aconteça. Né? Nesse caso, o Carrefour. Eu não sei se tu está me entendendo. Eu acho que eu tenho, obviamente, que personificar na pessoa que cometeu o crime, mas eu não posso deixar de ser, a mão do Estado não pode deixar de ser pesada para a empresa, porque a gente sabe que tudo que acontece nas grandes empresas, nas grandes corporações, só acontecem porque há, de alguma forma, permissão para que aconteça. O comando, né? Exato. Alguém comandou, alguém autorizou aquele tipo de procedimento. Porque, tipo, eu vou contratar alguém para ser meu segurança. Tá? Pô, faz a minha segurança, me acompanha. Eu vou dar as diretrizes de como eu quero que ele proceda. Cara, se tu viu que você deu, afasta e tal. Mas não bate. Perfeito. Não bate. Sabe? Porque vai ficar ruim para mim. Exato. Pô, segurança do Martins bateu. Não, afasta. Viu que o cara tá se cedendo, afasta. Não precisa bater. Exato. Se for afastar, tipo, tenta não ser tão truculento. Às vezes vai ter que ser um pouco. Sim. Mas, cara, vai matar. Não, e às vezes é 2, 3, né? Tipo, nunca vai um segurança só segurar o cara, então... Que era o caso, não tinha um, eram 2, né? Exato. Então dá pra tu não ser tão agressivo, entende? Que é diferente. Se tu tá 1 a 1, talvez tu precisa ser um pouco mais truculento, porque... Mas sempre vai 2, 3, né? Não há necessidade. Eu acho que a mão do Estado deveria ser pedagógica para a empresa também. E, para mim, o coração das empresas está no bolso, das grandes corporações no mas bolso. Essa aí eu acho que pagou uma bela indenização, se eu não me engano. Não sei se chegou tudo na família do Beto. Não sei, eu não sei qual foi eu não sei o desenrolar. também o desenrolar. Mas... na época tinha um apelo midiático muito grande, muito né? grande. Que também foi o que potencializou para que a justiça tomasse também né? Fosse punir os caras de uma maneira exemplar. Sim, exato. Pô, Carrefour, recorrente. Né? Várias histórias pelo país afora, né? De abuso com funcionário, de abuso com cliente, isso, né? De chicotear, exato. Né? Que loucura. Então, não era uma coisa isolada, não, são recorrentes. Mas tu entende por que eu digo que a empresa permite? Porque as coisas vão acontecendo e as coisas vão ficando mais intensas. E a empresa vai permitindo até que acontece uma tragédia. Eu acho que devia ter... Era uma tragédia que poderia ter sido evitada. Exatamente, entende? Ô, Márcio, por que tu acha que nesse caso específico a mídia deu tanta ênfase assim? Deu porque foi quase que um ao vivo, né? Sim. Saiu na hora, né? Pô, eu me lembro que eu recebi as imagens... teve apelo popular, eu me lembro que teve as imagens e uma manifestação e um apelo popular de... Tipo assim, o pessoal cobrou. Eu fui pra manifestação lá no Carrefour no dia... Foi perto do dia... Foi no dia 19 de novembro essa morte. Sim. No dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, né? Olha só. A gente foi fazer a manifestação lá. Eu fui, né? Assim como milhares de pessoas estavam lá na frente. A polícia foi super truculenta, jogaram bomba de efeito moral. Passei mal. Né? Pensei que fosse morrer, assim, uma dor de cabeça assim, absurda. É uma sensação terrível. E o pessoal tava lá reivindicando, forte. Lutando por uma covardia que aconteceu. Sim. Eu não sei como é que tá o desenrolar, se esses dois
seguranças estão presos até não hoje. Sei como é que ficou depois. Pagar eles não iam pagar, né? Não ia sair do bolso deles. Não. Né? Ia sair do bolso da empresa. Até porque, pô, esses caras ganham uma mixaria. Pra trabalhar. Mal treinados. Agora, o que não também, dá pra entender é essa raiva toda pra defender um patrimônio de quem oprime eles. De que oprime a si mesmo, exatamente, cara. É complicado. Tem uma música do Racionais, eu gosto de rap bastante, que Eu diz, também, né? Foi defender o patrimônio do Playboy. Tipo assim, cara, os caras têm seguro, tem tudo. Né? E outra, o Beto não tava roubando. Ele não tava roubando. Não tava, Ele foi morto porque ele não acatou a ordem dos seguranças ali e não aceitou a maneira como estava sendo conduzido para fora do supermercado. Que foda, né, meu? Muito, muito pesado. Ô, Márcio, agora então vamos lá. Vamos lá. Da transição, vamos voltar. Por que a transição daí, então, de árbitro para política? De árbitro, não. Primeiro, de professor de educação física para árbitro, de árbitro para comentarista de arbitragem da RBS verdade, cara, e de comentarista para política. Mas então fala um pouquinho desse tempo de comentarista aí antes. Então, foi um período... Às vezes eu me manifesto muito nas redes sociais, né? Foi um período muito bacana na minha vida, de experiência, aprendizado. Né? Tenho vários ex-colegas, não tenho mais tanto contato próximo assim, mas caras que eu continuo admirando, continuo assistindo, né? Às vezes mando uma mensagem no inbox ali para um, para outro e tal. Mas tive alguns problemas com gestores. Entendi. Porque o que aconteceu em 2014? Quando teve toda aquela situação em Bento Gonçalves, houve um apelo popular muito grande também, até porque a punição que a federação impôs ao esportivo foi pífia. Uma punição no primeiro momento, no primeiro julgamento. Ela impôs uma multa de 50 mil reais, que não veio nada para mim, viu? Não veio nada para mim, não recebi até hoje, do cofre da própria federação. Depois, a perda de 5 mandos de campo do esportivo, só que faltavam 2 rodadas para terminar o campeonato. Então foi para inglês ver. Claro. E aí, a partir de tudo isso que aconteceu e de um fato que foi o que... Além dessa história toda de Bento Gonçalves, de tudo que eu passei lá naquela noite, do dia 5 de março, teve um episódio dentro da Federação Gaúcha de Futebol, no dia do julgamento, no TJD, que foi o que culminou com a minha decisão assim, cara, eu não quero mais apitar mesmo. Foi quando o advogado de defesa do esportivo de Bento Gonçalves disse assim: chamar negros de macaco não é ofensivo, eles estão acostumados. Agora, se deparar com um veículo com as portas amassadas a pontapé, isso sim é doloroso para um homem, conforme a propaganda dos Postos Ipiranga, porque brasileiro é apaixonado por carros. Pá, mas isso é um... Filha da puta, cara. Era a minha vontade de ter dito isso dentro do tribunal. Eu me levantei, eu ia quebrar a cara dele, eu tava possesso, possesso. Só que eu tinha ido com um amigo meu que tinha jogado basquete comigo também, um advogado, Carlos Eduardo Scheid, um cara maior, 2,5 metros. O cara me segurou e disse: não faz. Não faz, que é exatamente isso que eles querem. Claro. Eles querem te desestabilizar pra te deixar louco, com raiva, que agrida, pra dizer, viu, esse negrão não tem equilíbrio emocional. Foda, né, velho? Porra. Esse cara não tem... Se dentro do TJD ele não tem equilíbrio emocional, imagina dentro do campo. Então é a mentalidade dos caras, né? Mas eu vi ali, ele foi muito pior, muito mais racista do que o torcedor passional. Sim. Porque é o cara de terno e gravata que é a pessoa da lei. Isso aí. Ele não fez nada. É o racional, né, cara? Não fez nada. Todos começaram a rir, num deboche, e aí eu resolvi sair e pensei, cara, eu não vou passar por isso aqui pelo seguinte... Tu imagina eu ter que conviver com esses caras e circular dentro da federação, tendo que cruzar com essas pintas diariamente ou de vez em quando. Não, ia ter um determinado momento que eu ia quebrar a cara dele. Sim, não tem como. Ia ter que quebrar a cara dele. Então, como diz o ditado, os incomodados que se retiram. Eu acabei me retirando, foi a decisão mais acertada que eu fiz naquele momento. Eu não tinha outro caminho, a não ser que eu fosse apitar em uma outra federação, mas daí eu teria que me mudar. Então... aceitei, depois de... Eu apitei ainda a final do Campeonato Gaúcho daquele ano, que foi um Grenal em Caxias do Sul. Coincidentemente, numa das cidades mais racistas eu encerrei a minha carreira num dos lugares mais racistas do estado, em Caxias do Sul. Apitando um Grenal, onde o Inter ganhou de 4-1. E ali eu já estava decidido a encerrar minha carreira. Então, eu entrei no campo, era decidido. O último jogo.
Alguns jogadores já sabiam, já ventilavam, já tinha ventilado essa história de que eu ia apitar o meu último jogo. Né? O Marcelo Druck foi um cara que cresceu junto comigo, eu como árbitro, ele como jogador, ele chegou pra mim, pô, Márcio, não faz isso, pô, tu tá no teu melhor momento e tal. Esse cara, tô decidido, meu irmão, já era, sabe? E outros jogadores também vieram se solidarizar, só que eu já estava decidido. Sim. Eu não queria mais. Eu já tinha pego o ranço, nojo daquele ambiente nojento dali de bajulação, de dirigente da federação. Cara, porque era tudo tapinha nas costas e tudo na falsidade. Como se eu fosse culpado ainda. Sim. Como se eu fosse culpado. Cara, né? Então, ali eu decidi, aceitei o convite para trabalhar na RBS TV. Né? No dia que eu fui apresentado no Jornal do Almoço, né? Foi um dia intenso, fui apresentado no Jornal do Almoço, logo em seguida já fui participar de um comentário no Globo Esporte, depois fui para a sala de redação. Eu passei o dia inteiro dentro dos programas da RBS. Quando chegou o horário da noite, logo depois desse jornal que tem o RBS Notícias, das 7 e pouco ali, acabou, fui jantar num restaurante dos funcionários, junto com quem tinha me contratado, que era o diretor responsável na época, o César Freitas. Terminamos de jantar, conversamos, agradeci para ele o convite, a confiança, né, de me possibilitar ali, estar entrando num novo mundo da televisão, mas eu fui bem enfático com ele e disse bem assim, eu tô vindo para cá, te agradeço a oportunidade, mas eu continuo sendo preto e vou continuar lutando. Tu falou, falei cara. Isso aí pra ele. Não é porque eu tô vindo pra cá que eu vou deixar de lutar. Que eu vou esquecer tudo que foi ensinado pelos meus pais desde a minha infância. Porque, trazendo pra minha infância, nunca foi romantizado esse assunto. Sim. Tá? Meu pai era engenheiro civil, minha mãe professora, sabe? Eu não sou... Não que eu seja melhor que os outros, mas, tipo assim, tive uma educação muito rígida e forte, né, e uma cobrança demasiada para que eu estudasse, que eu lesse, que eu me tornasse uma pessoa pelo menos crítica, né, pelo menos crítica, não andasse que nem um gado burrão, assim, tapado, né? É isso, não, cara. Tu tem que ter o teu pensamento crítico, tu tem que ter a tua opinião. Então isso aí sempre foi forçado dentro da minha casa, desde a minha infância. E o meu pai sempre dizia uma coisa, tu e teu irmão, vocês têm que sair, a primeira coisa antes de sair de casa, põe um documento no bolso. Não saiam sem documentos. Se pararem vocês nas ruas, sim senhor, não senhor, não façam movimentos bruscos, porque eu quero que vocês voltem para casa. Puta que pariu, foda. Então nunca foi fantasioso, somos todos iguais, somos isso. Não, vocês são preto, vocês têm que andar diferente dos outros, vocês têm que andar bem vestido, vocês não podem correr o risco de fazer uma coisa, atravessar uma rua diferente, porque vocês vão correr o risco de não voltar. Então, e aí a questão política ela se consolida desde a infância. Olha só. Né? Desde a infância. Aí tu me perguntou, como é que veio a questão política? Eu sempre fui um cara politizado, sempre fui uma pessoa extremamente sabedora da onde eu venho, né? Sabedora, eu tenho minha consciência de classe, tenho minha consciência de raça, sei que eu não sou um cara bastardo, então eu não posso ficar defendendo também playboy e rico, porque eu sei que os caras querem estar naquele patamar exatamente para eu estar produzindo e trabalhando para que mantenha a riqueza deles. Então não tem como puxar saco de rico, sabe? Eu sou um cara que eu sou batalhador, sou filho de professora, né? Eu estava na greve de 87 com a minha mãe lá na Praça Piratini, reivindicando durante 3 meses uma melhora de salário. Eu ia com a minha mãe quase que todos os dias lá no Cinetaço, né? Então essa construção política ela se desenhou desde cedo. Só que eu não tinha uma questão partidária. Tá. Então em 2020, quando eu sou tirado da RBS por um gestor que ainda continua e tal, que entrou numa de começar a me alfinetar nos bastidores pelos meus posicionamentos. Era um cara que era contrário aos meus posicionamentos, até que eu fiz uma matéria com o UOL. Então eu quero deixar bem transparente aqui. Os meus colegas de trabalho, eu tenho a maior admiração, sigo, vejo, né? Alguns eu elogio, outros eu não tenho tanta relação, mas continuo admirando. Os meus problemas sempre foram com gestores. Entendi. Né? Com alto clero.
O alto clero, pra mim, são os Aspone, os assistentes de porra nenhuma. São os caras que estão ali só pra mandar. Sim. Aí muitas vezes nunca sentaram, nunca botaram a mão na massa. Só estão ali pra cumprindo, mandando, pá. Então, esse meu ex-chefe entrou numa de começar a tentar me tolir assim das coisas. Até que teve uma transmissão, né, e não foi uma, foram várias, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, né, onde torcedores tentaram invadir a cabine para me bater em mim. Olha só. No intervalo do jogo ali, no show do intervalo, cara, foi um filme de horror. Os caras tentando invadir a cabine, porque era um jogo entre Juventude e Inter, teve um pênalti claríssimo pro Juventude. Eu falei que foi pênalti, só que eu falei da cabine, não tem como gritar pro árbitro dentro do campo. Claro, apita que foi pênalti. O cara não deu pênalti. E aí todo o pavilhão se virou pra cima e começou, nego, filha da puta, macaco. Porque o cara não deu pênalti. Porque o cara não deu pênalti. Quero ver o que tu vai dizer aí, macaco, safado. Aquelas bananas tinham que ter posto era no teu cu e não no teu carro. Cara, eu fiquei assim, ó. Aí uma mulher que tava com uma criança no colo começou a me xingar. Eu peguei o telefone e fiz assim. E ela assim, tá me filmando, nego, filha da puta? Eu vou subir aí e vou dar na tua cara. Ela botou a criança no colo de uma outra e subiu. Ela ficou nessa distância, assim, que eu tô de ti. E aí eu pensei, bom, ou ela vai dar um tapa na minha cara, ou ela vai cuspir, porque lá eles gostam de cuspir nas pessoas, né? Catarrear. Sim. E eu fiquei só esperando. E esse meu ex-chefe, e o jogo rolando. E ele aqui com o fone, e eu no fone, no ponto, e ele dizendo assim, se tu quiser sair da transmissão, eu te apoio. Eu disse, não, eu não quero esse teu apoio. Eu quero que tu me dê as imagens. Aí, não posso. Porque se eu te der as imagens, os patrocinadores não vão gostar. Eu disse, então tu não tá me ajudando em nada, cara. Qual é o apoio que tu tá me dando? Porque que eu saia, se eu sair da cabine, eu vou estar entregando um troféu pra esses caras, que é tudo que eles querem. Eu não bati na porta da RBS pra pedir emprego, eu não pedi absolutamente nada pra vocês. Se tu quer me apoiar, realmente, tu me dá as imagens. Ah, não posso. Então tu não tá me apoiando em nada. Acabou o jogo. Imagina assim, um estresse a tarde inteira. Eu ia pra Caxias trabalhar nas transmissões, eu não saía do hotel. Não saía do hotel pra não ser xingado. Acabou o jogo, descemos, fomos pra van. Uma enxurrada de mensagens em Instagram, Twitter. Deletei o Twitter, que é uma terra sem de ninguém, que é esse X agora. Piorou, não, nem tenho. Ali os caras escreviam de tudo que tu possa imaginar. Até que chegou uma mensagem dizendo assim, a gente sabe onde é que teus macaquinhos tudo, nós vamos matar teus macaquinhos. Cheguei no estacionamento da RBS e mostrei pra esse meu chefe, disse, olha aqui o que eu recebi, cara. Aí ele assim, vai me dizer que isso aí te incomoda? Eu disse que deveria incomodar a ti também, cara. Como meu chefe, de me apoiar por uma situação dessa. Mas eu tô vendo que eu tô sozinho de novo. Tudo que tinha acontecido em 2014 pela federação tava se repetindo ali com esse gestor. E aí, quando eu fiz a minha manifestação, fui no Ministério Público, fiz uma ocorrência, tudo, fiz a denúncia no Ministério Público, tava ali, mensagem no meu telefone. O UOL entrou em contato comigo. Aí o UOL fez tipo assim, no primeiro momento eles queriam fazer uma matéria, eu tava com medo, não fiz. Sim. Passado um tempo, eu pensei assim, cara, não tem nada a perder, sabe? Eu vou fazer com esses caras a matéria. Os caras ficaram fazendo quase que a matéria comigo quase que um mês. Eles foram na minha casa, mandaram um repórter, fez fotos, fez vídeos, falei tudo, fez a entrevista. Aí ele me falou assim, eu vou fazer essa matéria, além de ti, o presidente da federação, que era o Noveleto, e os caras lá de Bento Gonçalves, que a gente vai... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? Tudo que eu tô relatando aqui é o banco. E a matéria saiu no dia... Isso foi no mês de abril. Saiu no dia 29... Não, no dia 30 de abril de 2019. Uma matéria, quem quiser acompanhar, tem um título Matar Negro Não É Crime, a do Baraterra, que era um dos xingamentos que eles gostavam de dizer lá na Serra. Matar negro não é crime, é a do Baraterra. Tá? Como se eu fosse merda, né? Então, porque a do Baraterra é merda. Foda. Aí essa matéria saiu no UOL no dia 30 de abril. Top Trends do dia. E aí, desde de manhã cedo, assim, comecei a receber mensagem. Parabéns, pô, que coragem, parabéns. Só que eu não sabia que tinha saído, porque o cara também não tinha me avisado. Quem tinha feito a matéria. Sim. E a matéria começou a ter uma proporção absurda.
E aí eu fui levar meus filhos na escola. Miguel na época tinha, isso aí foi 2019, o Miguel 2013. 2013, 19, quase 6 anos. Não tinha feito. Não, já tinha feito. 6 anos e a minha menina com 2. Só que a minha mulher, a minha esposa na época, ela trabalhava no Ministério Público. Então ela tinha horário. Então ela saía, eu ficava com as crianças, arrumava os dois, ajeitava cabelo, arrumava. Sempre na hora de sair, um fazia cocô, aí tinha que voltar a trocar. Então tinha toda uma função. Levava, ia na academia e depois, se tinha alguma pauta na RBS, eu ia na RBS. Se não tinha alguma pauta, eu não ia. Cheguei na academia, começou a tocar meu telefone, eu vi que era esse meu ex-chefe, disse, não vou atender agora, agora eu vou treinar. Depois eu vejo. Saí da academia, de novo meu telefone tocando, era por volta de uma e pouco, eu disse, preciso que tu venha aqui na TV pra gente conversar. Eu disse, tudo bem, que horas? 2 horas, beleza. Passei em casa, peguei minha carteira de trabalho, botei no bolso, eu disse, esse cara vai me demitir. Vai me demitir. Sim. Cheguei na RBS e uns colegas, né, que eles falam, o pessoal que carrega da graxa, que eles falam, o pessoal que carrega fio pra lá e pra cá, tá. Os caras no pátio, Márcio, parabéns, Márcio, parabéns. Entrei no corredor, uns colegas também, parabéns, que matéria foda e tal, não sei o quê. Entrei na redação de esportes, alguns colegas começaram a bater palma e me elogiando, até que entrou esse meu chefe. Aí esse meu chefe entrou, me chamou para uma sala, e aí começou, como é que tu tá? Eu disse, cara, eu tô bem, e tô leve. Ele assim, quando é que eu ia saber dessa matéria que saiu hoje? Por que eu não fiquei sabendo dessa matéria que saiu hoje? Eu disse, quando é que tu te interessou em falar sobre isso? Mas não sou eu que tenho que me interessar, tu tem que propor. Eu disse, negativo. Se eu pisar no teu pé, eu não preciso esperar tu dizer ai pra te pedir desculpas. Tu viu, presenciou inúmeras vezes os caras tentando invadir a cabine pra bater em mim, e a quantidade de xingamentos, inclusive eu te mostrei algumas mensagens que eu tava recebendo. Mas estão me cobrando lá da Globo porque a matéria não saiu aqui, porque a matéria não sei o que. Eu disse, tu tá cobrando de mim porque a matéria saiu com uma concorrente ou sobre o conteúdo? Não, o conteúdo quem tem que propor. Não tem que propor nada. E até é bom que saia com uma concorrente. Porque se saísse por aqui, iam dizer que era um corporativismo e estariam fazendo uma matéria para tentar me impulsionar de algum jeito. Porque, cara, olha só, meu. Quantas vezes tu teve a oportunidade de debater sobre essa temática aqui dentro e tu nunca te interessou? Não me cobra. Não me cobra. Meu, eu só fiz isso porque eu tava com um copo aqui, transbordando. Eu não tinha mais a quem procurar para falar sobre essa questão. E tu presenciou inúmeras vezes e nunca te interessou. Bom, resumindo. Eu tinha feito essa matéria, saiu no dia 30 de abril. 2 semanas depois eu participei de um programa em São Paulo, que foi o Papo de Segunda, com o Porchat, Emicida, o filho do João Bosco, João Bosco é o cantor. João Vicente e o Chico Bosco, que é o filho do João Bosco. O Chico, né? E foi um bate-papo sensacional. Só que daí, passado esse episódio e tal, voltei a trabalhar relativamente normal, mas eu fui sentindo que o meu espaço foi começando a diminuir. Começando a diminuir, participação cada vez menor, e transmissões também no segundo semestre menores, até que chegou aí que eu vi que era covardia. Até que chegou uma semifinal de Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Grêmio, era o jogo da volta, o Grêmio tinha ganho em casa 2-0, foi jogar fora, e teve uma situação de bola na mão na bola, no início do jogo. E eu falei na transmissão que tinha sido bola na mão. Bola na mão. Tá. Não, e não mão na bola. E aí, e tal. Cara, minha opinião é essa. Ele não vai dar o pênalti. Não vai dar o pênalti porque foi bola na mão. E o cara realmente não deu o pênalti. Dizendo, tô certo. Só que o outro comentarista da rádio disse que tinha sido pênalti. Então, conflitou a opinião do comentarista da rádio com o comentarista da televisão. E aí, para minha surpresa, o que aconteceu no outro dia? Esse gestor armou um circo
armou um circo e botou o comentarista da rádio dentro do estúdio junto comigo pra confrontar a minha opinião. Fazer uma cariação das opiniões. Tipo assim, só que eu nunca tive a oportunidade de ir pra rádio pra fazer confronto da opinião do comentarista da rádio. Simplesmente ele cagou e passou por cima de mim. Tento assim, cara, vou botar o outro aqui dentro do estúdio pra desfazer a tua opinião. Só que o comentarista esse da rádio, eu acho que ele ficou um pouco nervoso, porque tinha sido a primeira vez que ele estava entrando ao vivo. Sim. Ele não conseguiu bancar, né? Titubeou e eu estava acostumado. Firmei e foi constrangedor. Foi constrangedor. Deu errado até pra ele. Deu. E ali eu senti, esse cara tá armando pra mim. Dito e feito. Passou mais 1 mês, 2. Eu participei de uma redação Sport TV com o Marcelo Barreto, né? Na Semana da Consciência Negra, que foi um programa sensacional. Quando terminou o programa, ele me chamou numa sala para uma reunião. Eu fui, e aí ele botou o laptop, começou a falar e disse, quero te dizer o seguinte, eu estou pensando em te desligar da RBS no final do Gauchão de 2020. A gente está em 2019 ainda. Tá. Mas eu quero que tu fique sabendo que não é porque tu é preto. Aí eu disse, por que tu tá me dizendo isso, cara? Não é possível, cara. Por que tu tá me dizendo isso? Aí ele assim, não, porque pode ter um mal entendido e eu tô vendo já no RH uma possibilidade de te contratar como PJ depois e tal. Eu disse, não, só um pouquinho. Antes de tu ir ver no RH se tu quer me contratar como PJ ou não, tu tem que perguntar pra mim se eu quero. Eu não quero, cara. Se tu me demitir, eu não quero voltar. Não sei se tu já teve ex-mulher ou não. Cara, se tu voltar com uma ex-mulher, essa garrafa aqui, ela se torna um litrão, cara. Um problema. Sim. Então tudo se dimensiona de uma maneira muito maior. Eu não quero. Agora eu não entendi por que tu tocou nesse assunto do preto, cara. Por que tu tá me justificando isso? Pois é, e tá. Pô, tu tem um salário muito alto, não sei. Cara, eu fui contratado em 2014 como comentarista. Eu não sou repórter, eu não sou jornalista, eu sou professor de educação física. Eu já te pedi inúmeras vezes para escrever, para ter uma coluna, para ter alguma coisa. O que tu me diz? Não. Então, se o meu salário tá alto, cara, vocês que estabeleceram o valor do salário. E não era alto. Tá? Não era alto. Bom, resumindo. Saí de férias, voltei em janeiro, final de janeiro. Tinha a final da Taça São Paulo naquele ano. Foi um Grenal. Foi uma final quase que... foi assim... Nunca tinha acontecido um Grenal. O Inter ganhou do Grêmio nos pênaltis naquela Taça São Paulo. Fizemos a Taça São Paulo. Trabalhei o mês de fevereiro inteiro. No dia 28 de fevereiro, tô saindo da academia de novo. Era uma sexta-feira. Tocou o telefone. Era esse aí, meu ex-chefe. Tudo bem? Eu só tudo e tal. Não, quero te informar o seguinte. A partir de segunda-feira agora tu tá de férias. Eu disse, como assim de férias, cara? Eu já saí de férias. Saí de férias em dezembro. Não, mas o RH não computou e tal, e estão me cobrando, Não, só um pouquinho. Tu vai... Domingo tinha transmissão. Tu vai estar na transmissão domingo? Não, vou estar. Bom, cheguei na transmissão no domingo, ele não estava. Eu queria perguntar, né? Sim. O cara sumiu. Na segunda-feira entrei de férias. Deu 2 semanas, pandemia. Puta. Parou tudo. Sim. Aí parou tudo, cara, parou o campeonato, parou o país, parou o mundo, parou tudo. Ficou aquela incerteza, e agora? Né? Bom, acabou o mês de março, dia 2 ou 3 de abril, eu mandei uma mensagem para ele e perguntei, e aí, tô à disposição. Aí ele disse, eu te liguei nas tuas férias, tu não me atendeu. Aí eu disse, mas nas férias... patrão não fala com o funcionário. Sim, perfeito. Mas eu te perguntei, fiz um questionário, fiz uma pergunta lá no e-mail sobre 2 textos que tu publicou no UOL. O que tu tem com o UOL? Eu disse, não tenho nada. Só que aconteceram 2 casos de racismo no período que eu estava de férias. Um que tinha sido em Portugal e um no Gauchão. Eu tentei publicar o texto com vocês. Tu me disse que não podia publicar porque eu estava de férias. Procurei um outro veículo de comunicação e publiquei o texto, dando a minha opinião. Mas, cara, não sou só eu que opino por lá. Inclusive tem outros repórteres aqui
da emissora que também já, inclusive, participaram. Eu não sou funcionário, eu só dei uma opinião, né? Não recebi nada, é um negócio pessoal, né? Aí meio que aceitou aquilo ali, só que não tinha mais programação, porque tá tudo parado, não tem nada. Aí eu participei de um sala de domingo que eles estavam fazendo, preenchendo Murcília lá para ter programação durante a semana inteira e final de semana também. E aí chegou numa sexta-feira, dia 24 de abril. Eu sei das datas porque eu tenho uma boa memória, assim, lembro bem dessas coisas. Era uma sexta-feira, eu tava com o Miguel e a Joana em casa, a minha esposa na época tava fazendo quimioterapia, e ele me ligou e pediu, era 7h30 da manhã, preciso que tu venha aqui na TV que a gente tem que conversar. Eu disse, cara, não posso sair de casa, meu. A Aline tá fazendo quimioterapia, eu tô com o Miguel e a Joana, eu não posso deixar 2 crianças, uma de 6 e uma de 2, sozinhas em casa. Mas eu tenho que falar contigo. Eu disse, mas qual é a urgência? Eu posso ir de tarde. Quando ela voltar, eu me organizo e saio. Não, mas de tarde não dá e tal. Eu disse, então eu não posso ir. Pum, desligou o telefone. Só que tem um estalo. Eu disse, cara, qual é a urgência desse cara me ligando nessa hora, querendo que eu vá na RBS 7h30, 7:45. Fui olhar o meu e-mail corporativo, tava bloqueado. Eu disse, esse cara me demitiu. Claro. Aí ele não deu 2 minutos, ele, meu, é o seguinte, tô te desligando e isso e aquilo e tal. Eu disse, beleza. Eu já imaginava que fosse acontecer isso. Não imaginei que fosse nesse período. Sim, né? sim. E ainda falei pra ele, a sorte minha e da minha esposa é que eu não preciso do plano de saúde de vocês. Porque se eu precisasse do plano de saúde de vocês, ia ser uma situação muito pior. A minha esposa veio a falecer 1 ano depois. Então, tipo assim, não teve nenhum tipo de humanidade do cara, sabe? Cara, eu não vou dizer que eu tenho ódio desse cara, mas eu tenho um asco, sabe? Um desprezo. Sim. Porque pra mim é um cara lixo. Lixo. Sabe? Sim. Porque não era nenhuma questão de, como é que eu vou botar esse cara pra rua agora, no meio da pandemia? Nós estamos fazendo propaganda de não demitir ninguém, eu vou botar o cara pra rua com a mulher do cara com câncer, com 2 crianças pequenas em casa. Sabe? Então isso aí pra mim foi o que culminou assim. Mas não eram os meus colegas, esse era um chefe, um chefe, né? Não tenho relação nenhuma com o cara, nunca mais vi o cara, nem pretendo não ver também, sabe? Porque é uma pessoa que pra mim não traz nenhuma boa lembrança. Sim, aí não dá mesmo. Mas com os colegas foi tranquilo. Foi na boa. Quem eu encontro, eu cumprimento, bato papo. Na boa, não tive nenhuma desavença com nenhum colega. Gosto de todos, gosto do Lucianinho, gosto do Maurício, do Diogo. São uns caras que foram bacanas comigo o tempo inteiro. Não tenho nenhum ranço com esses caras. Tu sabe que um dos sonhos que eu tenho é trazer o Maurício aqui, né? Pô, se eu fizesse E gosta de um samba, homem. Né? Diz que é o segundo melhor tantana de Porto Alegre, né? Vai ter que provar aqui no teu programa aí. Tudo empatado em primeiro, ele fala. Ô, Márcio, e aí a política partidária veio depois? E aí a política partidária veio logo depois. Tu foi pro pessoal. Aí, primeiro convite veio através da Fernanda Melchiona, da deputada federal. Né? Aí eu fiquei meio balançado, eu disse, será que é a hora, não é a hora? Tô nesse período aí da pandemia também. Mas aí eu pensei também internamente, se tudo que eu acredito, principalmente com a questão racial, né? E questão do esporte, tudo que eu acredito, eu não consegui mobilizar e transformar até agora, cara, só através da política que eu vou conseguir fazer isso aí. Vou conseguir fazer uma mudança, vou conseguir ter a possibilidade de, pelo menos, mexer alguma situação que possa fazer com que a questão do racismo ela seja realmente crime, né? Que as pessoas que cometem sejam punidas, que a questão da política pública através do esporte ela seja implementada no município, que ela tenha incentivo constante, não seja somente durante um determinado momento, que tenha dentro da agenda política competições, eventos nas periferias, para as pessoas poderem também ter um pouco de lazer, né? Que as praças atendam a demanda das periferias, que não sejam só centralizadas, como na Redenção, no Parcão, no Marinha do Brasil, mas que na Praça México também tenham brinquedos e espaços adequados. Então, isso aí. Veio a questão política, veio a questão partidária. Eu sou um cara que eu me identifico com a esquerda, né? Eu sou um cara progressista. Aceitei o convite, para mim foi um desafio bacana e um aprendizado muito grande. Fiquei no pessoal até 2022 e aí no 2023 pintou um convite
através do ex-ministro Paulo Pimenta, para, junto com a deputada Laura Cirto, compor o gabinete com ela como assessor parlamentar, e lá eu estou desde então. Né? Concorri o ano passado a vereador em Porto Alegre, fiquei como segundo suplente, com 4.393 votos. Foi por um pouco que eu não entrei, mas aguardo a qualquer momento poder estar assumindo no mandato, poder representar a população, representar as pessoas que apostaram em mim e poder fazer colocar em prática as ideias que eu acredito que sejam importantes para a cidade de Porto Alegre. Legal. Ô, cara, tu concorreu por qual partido aí? Concorri pelo PT. Quando o Paulo Pimenta te convidou, aí te convidou já para vir pro PT. Ah, legal. Ô, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Eu sou um pouco mais cético em relação a política partidária, tá? Sim. Aqui vem uma coisa mais individual, assim. Então, imagino. Tu acha que seria possível mudar as coisas dentro do Estado com esse sistema através da política? Hoje, difícil. Hoje, quem está governando hoje é difícil. Mas tu acha que tem diferença, então? Eu acho que tem. Governa, a pergunta é o seguinte: tu acha que quem governa, seja quem for? Se não tiver uma base forte, não governa. Se não tiver a base ali, se não tiver a grande maioria... O governador precisa dos que os deputados... Né, ele tem um grupo grande ali de deputados para aprovar os projetos dele. Senão não consegue governar. E tu acha que é possível fazer uma base de esquerda ou de centro-esquerda? É o meu sonho. Verdade? Esse é o meu sonho. Entende? Para que tu possa fazer as políticas públicas necessárias, né? Tu precisaria, o governo, o presidente, o prefeito, seja quem for, ele precisaria de uma base de esquerda ou de centro-esquerda? De centro-esquerda. Tu acha que é possível? No atual momento, não vejo. E o sistema é difícil. Permitiria? Essa é a pergunta. Vamos começar a dificultar um pouco, Marcelo. Eu acho que assim, ó, a grande problemática do nosso país, vejo eu vendo num contexto político, tá. A grande problemática do Brasil, ele começa a se desenhar a partir de 2017 e 2018. Tá. Né? Onde há uma polarização muito grande da extrema-direita vindo forte. Né? De certa forma, com um receio, um ranço com relação ao governo do PT, né? Que tomou o revés e o golpe ali do Temer em 2016, a Dilma Rousseff e tal. Então, tudo, né, que foi construído de bem, né, e foram coisas muito boas no governo do Lula, no mandato de 2004, 2010 a 14, e depois a Dilma... 2004. Foi o primeiro dele, 2002. 2 a 6, 6 a 10, depois a 10 Dilma. 10 a 14 e depois saiu em 16, né? Depois saiu em 16. Isso. Então ali, cara, se criou uma animosidade muito grande e um ódio ao PT de uma maneira absurda. Né? E aí deu espaço para que surgisse uma pessoa completamente despreparada, né? Assumir, tanto é que o que mais me impressionou em 2018 eram os discursos extremamente enfadonhos do cara e o cara ganhando popularidade. Né? Acho que, de repente, se tivesse uma pessoa mais ponderada e política pelo lado da direita, poderia ter levado o país para uma outra situação, mas isso ficou muito evidenciado, tanto que em 2022, quando há o retorno, né, e a possibilidade do Lula concorrer, ele vem e ganha com uma diferença pequena, né, de 1,5 milhão, né, poderia ter sido... Foi pequena, ia ter assustadora, né, porque se acreditava que no primeiro turno ainda pudesse ganhar. Mas se não houver essa conversa, né, entrando na pergunta específica, se não tiver uma maleabilidade maior da esquerda e centro-esquerda de buscar novamente o convívio com as bases,
Né? E aí as bases, eu digo, ir lá na periferia, sair do gabinete, sair da universidade e conversar com quem faz um trabalho comunitário, com quem está na igreja evangélica, que parece que se tornou um problema e não é. Tem que conversar, tá? Tem que conversar com o pessoal do Candomblé, com o pessoal do Batuque, com todas as pessoas. Tem que sair do salto, né? Do que agora o que se tornou a esquerda nos últimos anos? Cara, um pessoal estudado, ok, né? Mas tipo assim, com uma empáfia total. Perfeito, cara. É uma empáfia. Eu pesquisei, eu não preciso ouvir o favelado, o vileiro. Isso aí, cara. Até desculpa falar, porque nem se fala mais. Não preciso ouvir mais a pessoa, né, que não tem o mesmo nível intelectual que eu. Pô, como assim? Como assim? Sabe? O Brasil ficou uma esquerda acadêmica. Ficou uma esquerda acadêmica. E isso tem que... Não, é bom por um lado, ok, são pessoas qualificadas, ok. Mas quem é que chega lá na periferia? Quem é que chega lá no extremo para conversar? Né? Tem que chegar, tem que conversar. Chega dessa esquerda cirandeira, né? Fazendo farra, fazendo festinha. Tem que ir lá resgatar todas essas pessoas que de alguma forma acreditaram no primeiro momento na esquerda e hoje estão desacreditados. Então tem que resgatar tudo isso aí. Aí sim, eu acho que consegue governar de uma maneira onde irá ter uma harmonia novamente no nosso país. E a gente pode resgatar tudo de bom que aconteceu ali no primeiro mandato, segundo mandato do Lula e no primeiro mandato da Dilma, né? Sim. Cara, e depois do Lula? Ah, boa pergunta. Eu também não sei. Então, e tenho medo. Eu vinha conversando com a minha noiva ali, né? Depois dele, porque ele não formou ninguém. Né? A esquerda, né? Eu acho que não dá para deixar esse compromisso só para ele. Mas é que ele tem o apelo popular. Tem. Né? Ele tem um apelo popular, ele goste ou não goste, ele é o maior líder hoje da América Latina dos últimos anos, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Mesmo quem não goste dele tem que admitir que não tem outro líder como ele, né? Exatamente. E depois dele? Se especula muito, né? O Dino, o Haddad... Mas o Dino sairia do STF? Eu não sei se foi uma boa para a esquerda que o Dino fosse para o STF. É que é um jogo de xadrez. Que a gente às vezes nem entende daqui, né? Nem sabe quais são as peças. Exatamente, né? Mas o Dino vinha numa crescente boa. Vinha. Né? Quando ele estava ministro, ele também foi muito bem. Quando foi chamado lá, né? Pô, ele é uma sumidade, né? Um cara com uma inteligência absurda. Exatamente. É difícil desestabilizar ele. Muito difícil, Sempre tem uma retórica muito forte. Muito bom. Quando antes dele ir para o STF, eu imaginei que ele seria o sucessor, né, do Lula. Mas depois que ele foi, assim, me parece que hoje a esquerda... E eu não sei se a direita tem alguém para o lugar do Bolsonaro também. Se especula o governador de São Paulo, o nome dele? Esqueci agora. Como é que é aí, meu nome do governador de São Paulo? Eu esqueci também. Tarcísio. Claro. Tarcísio. Se especula ele como sucessor. Não, acho que não tem. O mesmo apelo que o Bolsonaro tinha, não tem. Ele tenta tudo, mas não tem. Né? Não tem. O Bolsonaro caiu nas graças do pessoal porque ele é um reflexo do que muitas pessoas gostariam de ser e não tinham coragem de dizer. Eu acho, às vezes, eu já pensei sobre isso, que ele é o homem médio, parece, né? Sabe o homem médio brasileiro? Homem, estou dizendo o homem médio. Não estou falando nem da mulher, assim. Mas é aquele que fala bobagem, trata a mulher como... coisa, né? Entende? E aí me parece que isso deu um apelo para ele muito grande, né? Popular, assim. Eu tenho... Eu nunca simpatizei com ele, e mesmo antes da questão partidária... Sim. Porque eu assistia muito aqueles programas, principalmente CQC, na década de 90. Sim, eu lembro. Cara, eu achava um absurdo a maneira... teve uma vez que ele se dirigiu a Maria do Rosário, dizendo da questão do estupro. Tu não merece nem ser estupro. Nossa, que horror, né? Eu tenho filha, cara. Meu Deus, eu tenho uma filha. Então, eu como pai, se eu ouvisse alguém dizer uma coisa dessas...
Tu tá louco. Eu ia perder meu réu primário. É sério. verdade, né, cara? Porque aquilo ali demonstra o quanto de desrespeito ele tem com relação às mulheres, né? Tipo assim, tu não merece. Exato. Tipo assim, ninguém merece nada. Exato, exatamente. Né? E as pessoas acham aquilo ali natural. Aí a gente tem um certo receio, assim, e liga um alerta de medo que várias pessoas acreditam que aquilo ali seja algo naturalizado. Que possa se dizer, sair falando. Eu não estou dizendo assim, ó, e quero deixar bem transparente para quem está nos acompanhando, não que nós não tenhamos cometido os nossos erros. Né? Porque a gente está inserido nesse contexto também. Falei um monte de bobagem ao longo da minha Exatamente, vida, perfeito. cometi vários erros ao longo da minha vida também. Então, só que eu tenho um discernimento de cara, isso aqui eu não posso repetir. Exato. Isso aqui eu não posso chegar numa mesa ou num lugar público falar assim como se eu estivesse no boteco. Né? Sim. Não tem cabimento um tipo de fala desse Claro. aí. Ô, Bill, quanto tempo nós temos aí? Estamos em 1 minuto e 25. 1 minuto, 1 hora e 25. Quase 1h30. Que coisa boa, né? O papo é bom, cara. Hein, Vai embora. Cara, Deus livre. Ô, cara, nós estamos quase chegando pro fim, mas antes eu preciso te fazer uma pergunta, obviamente. Vamos ver se eu consigo me fazer entender, tá? Vamos lá. Vamos lá. Senão a gente pede ajuda aos universitários aqui. Eu tenho a crença, eu creio nisso, tá bom? Que a luta, para mim, ela é uma luta de classe. Proletário contra capital, certo? Sim. Essa, para mim, é a luta. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Quando a gente... Eu já fiz essa pergunta para outra pessoa aqui, tá? Por isso que eu tô te perguntando. Tá. Quando a gente pega e divide essas lutas entre LGBTQI... Enfraquece. Já vou te responder. Entendeu? Enfraquece. Negritude, mulheres feministas e tal. Não te parece que é o que o sistema quer? É exatamente isso. Divide para conquistar, não tem uma regra assim. Isso era uma tática, inclusive, colonizadora, né? A gente tem uma carta, as pessoas que quiserem dar uma lida lá, não vou dizer que nem um candidato dizia, dá um Google, não dá o Google, sim, mas tem lá no Google, carta de William Leach. Era um cara, um senhor um escravocrata, que ele adotava exatamente isso. Vamos dividir pelas diferenças. Então, Perfeito, cara. como é que eu vou dominar os escravos e vou dominar a senzala? E eu estou trazendo para um contexto bem popularizado, sabe? Eu vou pegar o mais baixo quanto o mais alto, o mais velho quanto o mais novo, o mais preto quanto o mais claro. E assim tem acontecido nessas lutas. Então, tem a luta da mulher negra e do homem negro. Não, a luta é de todos. Isso. Ela é unificada. Tem a luta da mulher e a do homem. Não, é a mesma. Porque a gente está no mesmo... Nesse sentido, eu não quero desmerecer nenhuma luta. Isso, a mas ideia nesse contexto, a gente sim está todos dentro do mesmo barco. Exato. Cara. Porque o propósito é o mesmo. A da negritude não é maior que a da mulher, não é maior que a da homofobia, Isso. não é maior. Ela é unificada, ela é a mesma. É por existência, é por sobrevivência. Por respeito, né? Por respeito. Perfeito, é isso aí. Mas o sistema ele é interessante quando divide. Porque ao invés de ter aqui 100 pretos, gays, mulheres e tal, eu ponho 20, isso, 20, isso. 20 e 20. Claro. Aí quando eu mato uma pessoa trans, ou um gay, um LGBT, o negro não se Não dói, participa. porque não é eu. Ele não se enxerga. Porque eu acho que o proletário ele não se enxerga como um órgão só. Eu diria que a gente devia se enxergar como células. Então, por exemplo, eu tenho o meu corpo, certo? Meu corpo ele é dividido por diversas células. Se eu me cortar no braço, todo o meu corpo vai sentir. Certo? Sim. Todo o meu corpo. Mas na sociedade, o trabalhador, o proletário, não se enxerga assim, né?
Cada um por si, né? Exato, e eu acho, no meu ponto de vista, e aqui eu não estou indo contra nenhuma luta, para deixar claro, é só para que a gente consiga pensar também sobre isso, entende? Eu acho que divide e facilita para quem domina. É o meu ponto de vista. Não, e eu concordo contigo. Enfraquece, né? Eu desestabilizo, tipo assim, eu vou fazer um evento, vamos na marcha, pô, vamos chutar aí. O Brasil é um dos países que mais mata travesti, trans. Sim, perfeito. Tá? Vamos fazer uma marcha com os... Cara, é uma dificuldade para juntar. Exato. Por quê? Porque algumas pessoas também não querem se atrelar ao universo trans que tem... eu não vou. Por que não? Exato. Mas como é que daí, quando eu tiver a marcha da negritude, eu vou querer cobrar que os caras estejam conosco também? Entende? Esse é o ponto. Não são lutas individuais, Isso, não, são lutas coletivas. Todas têm um propósito de que, cara, sobrevivência, respeito, né? Uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho de igual forma para todo mundo. Perfeito. É isso. É isso aí. Esse era o ponto. Mas vamos lá, estamos chegando no fim, né, Bill? Passamos de 1h30? 1h30, cara. Então, cara, agora a gente vai indo a gente tem um roteirinho final, tá? A reta final. Beleza, então? Beleza. Eu preciso te perguntar uma coisa. Existe alguma pergunta que tu gostaria de ter respondido que não saiu? Nesse nosso bate-papo aí de 1h30, vai a 2, eu acho. Eu acho que, de repente, a gente não tocou num assunto que eu valorizo muito, né? Que é a questão de família. Tá. Né? E eu não sou defensor da família, dos bons costumes e tal, né? Eu tenho muito apreço, assim. Eu sou um pai solo, né? Sim, tu perdeu a esposa e tal, né? E a paternidade, ela me possibilitou enxergar o mundo de uma maneira muito mais, assim, flexível. Sim. Né? Porque eu não posso tomar nenhuma atitude hoje sem pensar, tem 2 crianças me esperando. Sim. Né? Então, o quanto a questão da paternidade também, ela me fez crescer de não tomar atitudes impulsivas, e sim racionais. Mais conscientes. Né? Mais conscientes. Eu carrego meus filhos para tudo que é lado, para cima e para baixo e tal. Espero poder carregá-los por muito mais tempo e aproveitar enquanto eles também querem que eu carregue eles. É verdade, que legal. Né? Então foi uma pergunta que não pintou aqui no bate-papo. O quanto é importante a questão da família, os ensinamentos que os meus pais passaram. Né? Meu pai já faleceu, vai fazer 29 anos. Eu convivi pouco com meu pai, eu tinha 20 anos quando meu pai faleceu. Mas a minha mãe é viva ainda, então valorizo muito. Minha mãe é professora do estado durante 50 anos, e 50 anos mesmo, porque a minha mãe trabalhou até os 70 dando aula e se dedicou um monte no trabalho dela, 40 horas, 60 horas, né? Ganhou uma aposentadoria de merda por causa de um governador que não valoriza o educador, né? Então, para mim, e falo isso sem nenhum medo, né? Minha mãe podia estar vivendo uma condição muito mais tranquila. Sim. Por toda a dedicação. O professor não tem dom, não. Ele tem que receber bem. E não é à toa que hoje a gente vê nas universidades cada vez menos pessoas se interessando com os cursos de magistério, porque a rentabilidade é uma piada. Uma piada. Basta ver o que aconteceu essa semana em Caxias do Sul, quando uma professora foi esfaqueada por 3 alunos. Já pensou? Imagina se isso vira moda. Que loucura, cara. Aproveitar, posso fazer um jabá? Claro, manda aí. Tem um documentário que está passando na Netflix aí, Adolescência. Todos os pais eu indico que assistam. É importante, muito importante. Às vezes a gente está dentro do mesmo espaço, do mesmo apartamento, da mesma casa, mas a gente não sabe o que os nossos filhos estão passando dentro do quarto deles. Então, assim, esse diálogo cada vez mais aberto, sincero, leal, sem violência. Sem violência. Perfeito. Então, é isso. Eu acho que faltou foi só isso, mas o resto... parabéns pelo programa. Legal, show de bola, cara. Um recado pra galera. Estamos indo pra finaleira. Recado pra galera. Qual câmera aí? Faz teu corte agora contigo aí, na 6. Um recado pra galera.
quando tocar o telefone do Thiago Coutinho, atendam e saibam que o Golecast é um baita programa. O estúdio, e não é daí propaganda enganosa, é um dos mais bonitos e bem decorados e profissionais que eu já estive, sabe? Vale a pena bater esse papo aqui, vale a pena conhecer, né? Super indico, agradeço, estou saindo aqui muito feliz de ter conhecido o Thiago pessoalmente. Da outra vez eu não consegui chegar, porque eu tive um compromisso em Pelotas, mas hoje eu tive a oportunidade de bater um baita papo, uma baita resenha, que durou mais de 1h30 e assim, ó, e nós iríamos mais tempo ainda. Verdade, mais tempo ainda. Legal. Ô, Márcio, uma música, cara. Fala uma música aí que nós vamos botar num corte teu que nós vamos fazer daqui um pouquinho. Racionais, Nego Drama. Ah, adoro. Pra mim, rap é... Isso aí. Pra mim, rap é o que sacode e faz com que eu levante a cabeça e encare os desafios desde sempre. Eu escuto rap desde 92, 93, quando eu comecei a escutar Taíde, depois Racionais, MV Bill, que veio numa levada, Emicida, GOG, outros tantos aí. Até é difícil de esquecer algum. Até os da nova geração, aí também BK, Rashid, Rael, uma galera que faz um baita de um trampo de conscientização, né? Muitos marginalizam o som do rap, mas se parar pra pensar e escutar bem a letra, ali tá tendo uma mensagem muito importante. Eu faço academia todo dia escutando um rapzinho, Meu Deus do livro. Motiva o cara, né? Tu tá louco, cara. Chega a sair sangue do olho. Né? Ô, Márcio, agora a gente tem uma tradição desde o primeiro episódio, que é o seguinte, ó. O nosso lema é: cada história deixa uma tampinha de garrafa. Então o convidado deixa a tampinha de garrafa daquilo que ele bebeu. Como tu tomou água, a tua garrafa tá aí. Porque tu vai deixar um pouquinho de informação, de conhecimento pra galera e um pouquinho da tua energia também na tampinha da garrafa, tá? Tu vê que na mesa aqui tem um buraquinho, Sim. né? E se tu vê embaixo dela... Eu vi, tem umas... Já tem uma galera que teve aí, beberam de tudo, se tu vê. Tem até de uísque ali já. Viu? Ficou comportado, hein? Então a gente vai fazer esse cortezinho aí, contigo colocando a tampinha ali. E aí depois a gente vai colocar nesse corte a música Nego Drama. Fechou. Fechou? É contigo então. Então tá. Show de bola. Cara, então assim, estamos chegando ao fim. Márcio, mais uma vez, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que é correria para ti, pai solo ainda agora, tô sabendo, né? Então, de verdade, cara, foi muito bom te ter aqui. Acho que ideologicamente a gente tá num campo muito parecido e é muito bom poder vir aqui. Quando tu aceitou o convite e tal, eu estava vindo de Santa Rosa hoje para cá, eu estava conversando com a minha futura esposa aí, para semana que vem, vai ser minha esposa, né? Ela tá falando, e a pauta? Eu falei, não, mas a pauta com o Márcio, eu acho que é uma pauta que eu não preciso escrever tanto, tá engessado, porque é uma coisa que me atrai bastante, que é política, que é futebol, que é essa coisa mais social. Então, de verdade, cara, foi um prazer te ter aqui, espero que tu tenha gostado da nossa conversa aí. Pô, eu mais uma vez te agradeço, né? E pode contar comigo, super indico novamente, pode contar comigo para indicação de pessoas. Eu acho que show, cara. Teu programa aí tá de parabéns, tem tudo para fazer uma contribuição social, né? Acho que é importante a gente sair desse viés de podcast, de brincadeira, de enquetezinha, de bobagem, quem jogou mais, quem não sei o que é mais. Cara, a gente tem que falar de coisa real, sabe? Verdade, coisa real, coisas do nosso cotidiano, coisas que a gente quer de mudança para nossa sociedade. Perfeito. Óbvio que a gente pode botar um papo mais leve, né? Porque vai falar daqui a pouco de futebol, vai falar do cotidiano, vai falar de política, mas informação. Perfeito. Nosso público precisa de informação. Nosso público requer informação. É Perfeito. Importante que a gente faça esse trabalho cada vez mais crítico, né? De uma maneira ponderada, né? Nunca enfiando a faca nos peitos de alguém, porque
que daqui a pouco alguém pensa lá, respeito, fim de papo. Perfeito. Mas assim, trazer coisas que realmente importam para a gente ter uma transformação na nossa sociedade. É como tu falou, nós somos uma pequena célula e algum legado, alguma coisa a gente tem que deixar nessa nossa passagem por aqui. Show de bola. Valeu, obrigado. Valeu. Tamo junto. Vamos para um então, Bill? Vamos pra um. Eu nem disse hoje salve, salve, né? Coutinho falando de um Golecast. Bah, hoje eu tava meio quase com... Eu tava com o meu ídolo aqui, daí eu fiquei bem louco e já nem fiz, né? Mas vamos lá, vamos pra finaleira, vamos? Vamos lá. Tá na 1, Bill? Não. Foi? Foi. Salve, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a gente aí, com o Márcio. Tanto quanto eu gostei. A próxima, eu nem sei direito com quem vai ser. Nós vamos botar no Instagram depois lá com quem vai ser. Mas o episódio do Márcio possivelmente vá para... Eu te aviso, tá, Márcio? Tá. Mas possivelmente a gente vai colocar ou na terça que vem ou na outra. Aí tu me manda ali, tem aquela opção de... Eu vou os nossos cortezinhos, eu vou Isso. colocando um collab lá contigo. Tá. Beleza? Isso aí, fechou. Eu quero também aqui... A gente vai tirar uma foto. Hã? Terça. Eu quero também já dar uma informação para a galera. Então, os episódios agora eles estão sendo todos gravados. E a gente disse há um tempo atrás que teríamos algumas mudanças aqui no podcast, tanto dos convidados quanto na estrutura e na nossa marca, Márcio, que está mudando um pouquinho a logo. Não vai mudar muito, mas vai mudar um pouquinho. A gente já mandou dar uma ajustada. E aí os episódios, então, eles vão começar a ser lançados na terça-feira. Por quê? Por que na terça? É porque é início de semana e como a ideia é levar conhecimento agora, então que a galera já entre a semana Sim, com algum conteúdo legal para levar para a semana. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado aí por quem vai acompanhar nós até o fim. Um abraço, tamo junto. Segue nós no Instagram, no YouTube, no TikTok e nas redes aí, que isso aí eu sou meio ruim ainda. Beleza, falou.